بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e a melhor das orientações é a orientação do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 30 do mês de Jumada al-Ula de 1441, que equivale ao dia 25 de janeiro de 2020, continuamos a nossa leitura e a tradução das condições de La ilaha illallah. Estas condições que tiramos do livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, as lições importantes para a comunidade. As lições importantes para a comunidade. الدروس المهمة لعامة الأمة. E na aula anterior mencionámos, ou melhor dizendo, lemos e traduzimos a primeira condição, que é a sabedoria, o conhecimento que se opõe à ignorância. Na aula de hoje, vamos ler, inshallah ta'ala, a segunda condição e a terceira. A segunda condição, que é al-yaqin, e a terceira, que é al-ikhlas. Al-yaqin, que é a certeza, e al-ikhlas, que é a sinceridade. Então, começamos diretamente a leitura do comentário da palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, este comentário feito pelo Sheikh عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. يقول الشيخ: الثاني اليقين المنافي للشك والريب. واليقين هو تمام العلم وكماله. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من اليقين والعقيدة الصادقة الصحيحة والربط القلب على ذلك. أما إذا كان الشخص مترددا شاكا مرتابا فهذا لا يقبل منه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فاشترط اليقين وهو انتفاء الشك. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فلا بد أن تكون نابعة عن يقين من قلب قائلها فلا يكون عنده شك ولا ارتياب فإن وجد الشك والارتياب لم تقبل منه وإن قالها مرات O Sheikh Abdul Aziz disse que a segunda condição de La ilaha illallah é a certeza que se opõe à dúvida. E o Sheikh Abdul Razak Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala no seu comentário diz, no seu comentário à palavra do Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, a esta condição, o Sheikh Abdul Razak diz: a certeza é a sabedoria total, completa, é o conhecimento perfeito. Então aqui temos a base de tudo, que é que a definição de al-yaqin, da certeza, é a sabedoria total, é a sabedoria perfeita, completa, um conhecimento perfeito. E digo que, mais uma vez, vemos a importância do conhecimento, da sabedoria, a importância de procurar o conhecimento benéfico, o conhecimento da legislação. O livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna autêntica do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, consoante a compreensão da Salaf Salih. E aqui vemos mais uma vez que entre as condições de La ilaha illallah há a certeza, al-yaqin. E esta certeza, a definição desta certeza, é a sabedoria total, é o conhecimento perfeito, como nos diz o Sheikh Abdul Razak. Depois o Sheikh nos diz que a evidência, a prova que a certeza é uma condição de La ilaha illallah, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Al-Hujurat, versículo número 15, consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: somente são fiéis aqueles que creem em Allah e no seu mensageiro e não duvidam. Somente são fiéis aqueles que creem em Allah e no seu mensageiro e não duvidam. O Sheikh diz no comentário deste versículo, quer dizer que acreditam em Allah e no seu mensageiro sallallahu alayhi wa sallam com certeza e sem dúvida alguma. Quer dizer que têm a certeza do testemunho, têm a certeza deste testemunho do qual estão a testemunhar. Depois o Sheikh diz que, então, a fé, o monoteísmo, a crença, al-iman, al-tawhid, al-aqida, e aqui falamos da crença correta, da crença autêntica, tudo isto, o que mencionámos, a fé,
o monoteísmo, a crença, tudo isto deve estar ligado ao coração. Tudo isto é condicionado pela certeza, al-yaqin. E aqui vemos que estes actos que foram mencionados agora são actos do coração. São actos que têm como origem, que provêm do coração. A fé, al-iman, a sua base sai do coração, como vimos em aulas anteriores. A tawhid também, o monoteísmo, parte do coração. E a crença de maneira geral, a crença que engloba o que foi dito, de maneira geral, parte do coração. Mesmo se os actos também fazem parte da fé, da crença. E como sabemos, na definição da crença, ou melhor dizendo, da fé, a definição do povo da Sunnah, de Ahlus Sunnah, é que é qawlun bil-lisan wa i'tiqadun bil-qalb, ou i'tiqadun bil-qalb wa qawlun bil-lisan wa amalun bil-jawarih. Quer dizer que é uma crença com o coração, uma palavra que é pronunciada com a língua e actos feitos com os membros do corpo. Já mencionámos em aulas anteriores, mas aqui estamos a ver que todos estes actos são condicionados e que estão ligados ao coração, e que todos estes actos são condicionados pela certeza, pela al-yaqin. A pessoa tem de ter certeza da crença que tem. A pessoa tem de ter certeza da fé que tem. A pessoa tem de ter a certeza do monoteísmo, no tawhid, e não pode duvidar. Então aqui é um ponto muito importante. É que a pessoa não pode duvidar. Tem de ter a certeza. Depois o Sheikh diz que, quanto àquele que diz La ilaha illallah, que pronuncia La ilaha illallah, mas que duvida do seu testemunho, que duvida daquilo que pronuncia, daquilo que diz, e que é hesitante, que está indeciso naquilo que pronuncia, naquilo que diz, então esta palavra, este testemunho, não será aceite de tal pessoa. O Sheikh aqui nos diz que a pessoa que diz La ilaha illallah e que tem uma pretensão e que pretende este testemunho, mas que ao mesmo tempo duvida neste testemunho, então este testemunho não é aceito de tal pessoa. Depois o Sheikh menciona que no livro autêntico do Imam Muslim, fi Sahih Muslim, está um hadith narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam disse: testemunho que não existe nenhuma divindade além de Allah e que eu sou o mensageiro de Allah. Todo o servo que encontrará Allah com estes dois testemunhos, sem duvidar neles, Allah o fará entrar no paraíso. O Sheikh, no comentário deste hadith, diz que vemos neste hadith que a certeza, que é o contrário da dúvida, é uma condição do testemunho de fé. É uma condição de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, neste hadith, o que diz? Diz testemunho que não existe nenhuma divindade além de Allah e que eu sou o mensageiro de Allah. E depois diz o quê? Diz que todo o servo que encontrará Allah
Com estes dois testemunhos, quer dizer, o primeiro e o segundo, que são o primeiro que é o testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada além de Allah, e o segundo é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o mensageiro de Allah. Então aquele que vai encontrar Allah subhanahu wa ta'ala com estes dois testemunhos, sem duvidar neles, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sem duvidar neles. Aqui é uma condição para que estes dois testemunhos, que o testemunho de fé seja aceite, é que a pessoa não tenha dúvida do que está a testemunhar. Então esta pessoa entrará no paraíso bi'idhnillahi ta'ala. E o Sheikh depois menciona outro hadith, outra narração, e diz que nesta narração, que também foi narrada por Abu Huraira, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse a Abu Huraira, se dirigiu a Abu Huraira e lhe disse: anuncia o paraíso a todo aquele que encontrarás atrás deste muro, testemunhando que não existe nenhuma divindade além de Allah e que o seu coração tenha a certeza e não duvide deste testemunho. Esta narração também foi narrada por Abu Huraira. E o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com Abu Huraira e disse-lhe: anuncia o paraíso a todo aquele que encontrares atrás deste muro. Quer dizer que o que compreendemos aqui é que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam estava com Abu Huraira num sítio e que entre eles e o resto das pessoas havia um muro. E o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse-lhe: anuncia o paraíso a todos aqueles que encontrares atrás deste muro, testemunhando. Quer dizer que a condição é que esta pessoa testemunhe que não existe nenhuma divindade além de Allah e que o seu coração tenha a certeza. Então aqui vemos a condição, a certeza, e não duvide deste testemunho. Este hadith também foi relatado por Muslim. Depois o Sheikh diz que, no comentário deste hadith, então vemos que este testemunho tem de emergir, tem de ser proveniente de um coração que não duvida. Um coração com certeza. Pois se a pessoa duvidar, este testemunho não é aceite, mesmo se a pessoa o pronuncia várias vezes. Então o Sheikh aponta mais uma vez para este ponto tão importante, que é que o coração da pessoa que testemunha tem de ter a certeza, tem de ser um coração que não duvida do testemunho que pronuncia com a boca. Quer dizer que a pessoa pronuncia com a sua boca um testemunho que vem do coração, que emerge do coração. Então a pessoa não pode duvidar. E vemos aqui mais uma vez, e o Sheikh aponta mais uma vez para a importância dos actos do coração. Como mencionámos, al-Iman, a fé. Esta fé tem de sair de um coração que não tem dúvidas, que está com certeza daquilo que acredita. É uma crença que não tem dúvidas. Um coração que crê e que não duvida. Um coração que crê e que não duvida. E o Sheikh acaba por dizendo que aquele que duvida do que diz, aquele que duvida daquilo que testemunha com a sua língua,
aquele que duvida do que pronuncia com a sua língua, quer dizer que pronuncia um testemunho com a sua língua, mas no seu coração tem dúvidas. Então esta pessoa, este testemunho não é aceite de tal pessoa, mesmo se a pessoa pronuncia este testemunho várias vezes. Mesmo se o pronuncia várias vezes, não será aceite, como nos disse o Sheikh. الثالث من شروطها الإخلاص المنافي للشك أو الإخلاص المنافي للشرك والرياء، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فاشترط عليه الصلاة والسلام الإخلاص، أن تكون نابعة من قلب مخلص لله، لم يرد بهذه الكلمة وبأعمال الدين إلا الله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة شرك أو رياء أو نحو ذلك. وفي معنى الخالص لغة تأمل قول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، ليس فيه شائبة دم ولا شائبة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم، ولكنه يخرج في غاية الصفاء وتمام النقاء. فإخلاص العبادة لله رب العالمين أن تكون العبادة صافية نقية لم يرد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا جعل مع الله عز وجل غيره في العبادة خرجت عن هذا الصفاء والنقاء فلا تقبل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإخلاص محله القلب، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: خالصا من قلبه. A segunda condição que o Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala mencionou no seu livro, a terceira condição é a sinceridade. Al-Ikhlas, a sinceridade, a unicidade, que se opõe à ostentação, à exibição, ao associacionismo. E a prova desta condição é a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala na Surat Al-Bayyina, versículo número 5, consoante o sentido do versículo: e só lhes foi ordenado que adorassem a Allah unicamente, de um culto exclusivo. E só lhes foi ordenado que adorassem a Allah unicamente, de um culto exclusivo. Quer dizer, de maneira sincera. Só lhes foi ordenado que adorassem a Allah unicamente, de maneira sincera. A segunda evidência é na Surat Az-Zumar, versículo número 3. Consoante o sentido do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: não deve porventura ser dirigida a Allah a devoção sincera?
não deve porventura ser dirigida a Allah a devoção sincera. E aqui mais uma vez vemos a sinceridade, a devoção, que é a adoração de maneira sincera. E a terceira evidência está no livro autêntico do Imam al-Bukhari, fi Sahih al-Bukhari, um hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, que disse que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse: aquele que merece mais a minha intercessão em seu favor no dia da ressurreição será aquele que dizia, que pronunciava La ilaha illallah sinceramente com o seu coração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que merece mais a minha intercessão em seu favor no dia da ressurreição será aquele que dizia, que pronunciava, que testemunhava de La ilaha illallah sinceramente. Esse testemunho era feito de maneira sincera. Quer dizer, aquele que é sincero neste testemunho, e esta sinceridade, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nos diz que vem do coração. Então, mais uma vez aqui, apontamos para a importância dos actos do coração e que a sinceridade vem, emerge, é proveniente do coração. Então o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, neste hadith, nesta narração, deu como condição para que este testemunho seja aceito a sinceridade, al-ikhlas. E vimos também nos 2 versículos que foram mencionados. O Sheikh, hafidhahullah ta'ala, no seu comentário diz, no comentário deste hadith, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, neste hadith, deu como condição a sinceridade no testemunho de fé, que seja um testemunho proveniente, emergente, de um coração sincero para Allah, sem ostentação, não procurando o agrado de outro além de Allah. E como vimos al-ikhlas em aulas anteriores, o contrário da ikhlas, o contrário da sinceridade, é a ostentação. É o facto que a pessoa faça actos de adoração para agradar às criaturas, para procurando o olhar dos outros, procurando o olhar das criaturas. Então, o contrário, o oposto de al-ikhlas, da sinceridade, é a ostentação. A ostentação é que faz parte do politeísmo, como vimos em aulas anteriores também. Então, este testemunho de fé, La ilaha illallah, tem de ser dito com sinceridade. A pessoa tem de dizer este testemunho de fé de maneira sincera, procurando unicamente agradar a Allah subhanahu wa ta'ala através deste testemunho, e não procurando o agrado das criaturas. Depois o Sheikh continua a sua explicação, o seu comentário, e agora vai comentar o versículo que foi mencionado. E diz, quanto à palavra de Allah, no versículo que lemos, Alá lillahi dinul khalis, não deve porventura ser dirigida a devoção, não deve ser dirigida a Allah a devoção sincera, como foi mencionado na Surat Az-Zumar, no versículo número 3, não deve porventura ser dirigida a Allah a devoção sincera. O Sheikh diz que o sentido de Al-Khalis, Ad-Dinul Khalis, porque o versículo é Alá lillahi ad-Dinul Khalis. O Sheikh diz que o sentido de Ad-Dinul Khalis e Ad-Dinul Khalis, a devoção sincera, o sentido de a devoção sincera
é a devoção pura. A devoção pura, imaculada. Aquela que não é misturada a qualquer tipo de impureza. Como, por exemplo, entre as impurezas que pode vir a se misturar esta sinceridade, o Sheikh deu como exemplo o shirk, o politeísmo. E entre o politeísmo, a ostentação, a exibição, como mencionámos há pouco. Então, o sentido de a devoção sincera, e que esta devoção tem de ser dirigida a Allah subhanahu wa ta'ala de maneira sincera, o sentido de sincera é pura. É uma devoção pura, imaculada, aquela que não é misturada a qualquer tipo de impureza, como o shirk, a ostentação e a exibição, etc. Todo o tipo de impureza que pode vir sujar a devoção sincera. E o Sheikh nos diz que, e para melhor compreendermos o sentido da palavra al-khalis, da palavra sincera, na língua árabe, al-khalis, temos de meditar no versículo seguinte. Então o Sheikh aqui nos vai explicar, nos vai dar a forma de compreendermos esta palavra que é al-khalis, ad-din al-khalis, a devoção sincera. Qual é a definição de al-khalis? Sincera. A devoção, o que quer dizer sincera? E para melhor compreendermos, o Sheikh nos diz que vamos encontrar esta resposta no versículo seguinte. Este versículo está na Surat An-Nahl, versículo número 66, consoante o sentido do versículo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: e tendes exemplos nos animais. E tendes exemplos nos animais. Damos-vos para beber o que há nas suas entranhas. Damos-vos para beber o que há nas suas entranhas. Um produto que provém da conjunção de excrementos e de sangue. Um leite puro. Labanan khalisan. E aqui está a palavra que procuramos. Labanan khalis. Leite puro. Então vemos que a palavra khalis, o sentido desta palavra é puro. Então, um leite puro e saboroso para aqueles que o bebem. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que fez sair dos animais, nos deu a beber dos animais um produto, que é o leite, e este produto é puro. É um leite que é puro. E Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que este leite provém da conjunção de excrementos e de sangue. Quer dizer, de entre estas duas coisas, que são os excrementos e o sangue, Allah subhanahu wa ta'ala faz sair um leite puro para que nós possamos beber. Então vemos aqui que o sentido de khalis é puro. E o Sheikh diz que, vemos que aqui neste versículo, que o sentido de labanan khalisan é um leite puro, imaculado, que não é misturado, que não é sujo, pelo sangue ou pelos excrementos. Sabendo que este leite puro sai de entre os excrementos e o sangue. E apesar disso, apesar de sair de entre o sangue e os excrementos, sai puro e imaculado. Então a sinceridade, o Sheikh continua a dizer, então a sinceridade na adoração é o facto de dirigir esta adoração, esta devoção a Allah tabaraka wa ta'ala unicamente. Que a adoração seja pura, imaculada, procurando unicamente
o agrado de Allah Azza wa Jal. Então esta é a definição de Khalis, sincera, é o facto de que a nossa devoção seja pura e que não seja misturada com qualquer tipo de impureza. Que seja a ostentação ou qualquer tipo de politeísmo. Devemos procurar unicamente agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Devemos procurar o rosto de Allah subhanahu wa ta'ala através de todos os nossos actos. Depois o Sheikh continua dizendo que, e se for dado a Allah parceiros na adoração, então esta adoração vai perder a sua pureza. Vai perder a sua pureza e ficará suja e não será aceite. Então vemos aqui o oposto, que é aquele que dá parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Então a sua adoração perde a sua pureza e será suja e não será aceite. Isto é o caso daquele que adora Allah e que ao mesmo tempo adora outras divindades. Aquele que adora Allah, mas ao mesmo tempo adora outras divindades, ou ao mesmo tempo comete o politeísmo, que seja maior, que seja o grande ou o pequeno. Então esta pessoa está a dar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. E já mencionámos em aulas anteriores e detalhámos o grande e o pequeno politeísmo. Então aquele que adora Allah subhanahu wa ta'ala, que ao mesmo tempo adora outras divindades, então a sua adoração de Allah subhanahu wa ta'ala não é pura e não será aceite, como nos disse o Sheikh há instantes. Depois o Sheikh diz, e por esta razão Allah subhanahu wa ta'ala disse no hadith Qudsi. O Sheikh nos diz que por esta razão Allah subhanahu wa ta'ala disse no hadith Qudsi, que foi relatado por Muslim e narrado por Abu Huraira. Este hadith está no Sahih Muslim, no livro autêntico de Muslim, do Imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, e foi relatado por Abu Huraira. Quer dizer que foi Abu Huraira que ouviu este hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira ouviu este hadith da boca do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. E uma breve faida, um benefício, o que é um hadith Qudsi, porque geralmente ouvimos hadith, uma narração, e geralmente é a palavra do profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Neste caso, o hadith Qudsi é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. É uma narração que é feita pelo mensageiro sallallahu alaihi wasallam, pelo mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, da parte de Allah. Melhor dizendo, é uma revelação de Allah. É uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz, Allah disse. Quer dizer que é uma narração que o profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diz, Allah disse. E é importante saber que esta narração é realmente a palavra de Allah. Que seja a palavra, ela mesma, é a palavra de Allah, mas também o sentido desta palavra são de Allah. Que seja o sentido ou a palavra venha de Allah subhanahu wa ta'ala.
Então o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui é um intermediário. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala lhe revela esta narração, este hadith, esta palavra, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, Allah disse. Isto é só para dar uma breve ideia do que é al-hadith al-Qudsi, e como os sábios dizem, huwa wahyun min Allahi lafdhan wa ma'nan. Quer dizer que é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja a palavra ou o sentido desta palavra. Tudo vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então neste hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: sou aquele que tem menos necessidade de sócios. Allah subhanahu wa ta'ala diz: sou aquele que tem menos necessidade de sócios e de parceiros. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa que ele não tem necessidade nem de sócios, nem de parceiros. Então aquele que comete um acto no qual associa entre mim e uma outra divindade, abandonarei ele e o seu acto. Repito o hadith. Allah subhanahu wa ta'ala diz: sou aquele que tem menos necessidade de sócios e de parceiros. Então aquele que comete um acto no qual associa entre mim e uma outra divindade, abandonarei ele e o seu acto. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não tem necessidade de parceiros e de sócios. E a pessoa que comete um acto onde associa entre Allah e uma outra divindade, então Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que vai fazer desta pessoa? Vai abandonar esta pessoa. E vai abandonar o seu acto também. A pessoa será abandonada e o seu acto também. E o Sheikh nos mencionou este hadith Qudsi para nos demonstrar que se for dado parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, então esta adoração vai perder a sua pureza, ficará suja e não será aceite. E este hadith é uma prova que esta adoração não será aceite da pessoa que o faz. Porquê? Porque associou a Allah, deu um parceiro a Allah subhanahu wa ta'ala. E o Sheikh, para terminar, diz: então a sinceridade, o seu lugar é o coração. É um acto que provém, que emerge do coração. E mais uma vez ouvimos, e mais uma vez o Sheikh sublinha esta parte tão importante que é os actos do coração. Os actos do coração e a importância do coração. E o Sheikh nos diz que aqui que a sinceridade, o seu lugar é o coração. E há bocado dissemos que a certeza, o seu lugar é o coração. E o Sheikh aqui nos diz que a sinceridade o seu lugar é o coração. É um acto que provém, que emerge do coração. E por esta razão, o autor, quer dizer o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, disse: sinceridade vinda do coração. Sinceridade vinda do coração. Então ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.